Olha, ontem nós mostramos como foi o jogo que rendeu o título da Liga Feminina de Futsal ao Stein Cascavel, né? O time já conta aí com uma torcida fanática que faz muito barulho, né? E que inclusive fez muito barulho no sábado também. Essa torcida, inclusive, conta também com uma pequena torcedora, a Débora Priscila, que veste a camisa azul do time cascavelense com muito orgulho. Ah, o futsal é mesmo fantástico e já se consolidou como o esporte mais vitorioso da cidade de Cascavel. O Cascavel Futsal é o maior campeão do Paraná com 7 conquistas. Se estabeleceu entre os grandes do Brasil ao vencer a Liga Nacional no ano passado e também é o atual campeão da América. No futsal feminino, o Stein Cascavel é bem mais jovem, um projeto que começou em 2019 e de 2020 para cá conquistou 6 títulos. Portanto, o futsal de Cascavel deixa a torcida ainda mais apaixonada. E também cativa torcedoras mais jovens, como a Débora Priscila, de 12 aninhos. O coraçãozinho da pequena torcedora bate forte por 2 times, Cascavel Futsal e Stein Cascavel. De pequena eu jogo, sempre gostei de futsal. Eu me inspirei no Stein, que é um time de 2019, que ele é um time feminino, e eu sonho ser uma delas. Esse sonho já está uniformizado. A Débora, inclusive, tem coleção de camisas das 2 equipes. E tem ainda um privilégio de poucos. Uma camisa autografada por todos os atletas da Serpente Tricolor e outra autografada pelas estrelas do Stein. Ela também tem fotos com os elencos dos 2 times. E no aniversário comemorado no dia 26 de outubro, a Débora recebeu um vídeo das jogadoras do Stein. Oi, Débora, passando aqui para te desejar feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre. Siga acreditando nos seus sonhos, tá bom? Um beijo, com Deus. Parabéns, Débora! No último fim de semana, o coração da Débora se ocupou por inteiro para o Stein Cascavel. Afinal de contas, se tratava da final da Liga Feminina de Futsal contra o Taboão da Serra. A Priscila chegou cedo ao ginásio da Neva. Sempre acompanhada da mãe Simone, ela já ocupou o espaço cativo onde acompanha os jogos das 2 equipes. A mãe também se tornou torcedora fiel, primeiro porque sempre é a companhia da filha nos jogos, e passou a apreciar o futsal pela paixão de Débora. Bom, a Débora sempre gostou desde pequenininha do futsal, né? E agora eu acabei aprendendo a gostar também por causa dela, né? E a gente curte bastante as 2. Em dezembro do ano passado, a Débora Priscila esteve no ginásio da Neva para ver a conquista do Cascavel Futsal na Liga Nacional. E o dia 19 de novembro deste ano também foi especial para a jovem torcedora, que teve a chance de ver a final da Liga Feminina de pertinho. E confiança não faltou. É bem provável com a torcida que a gente está fazendo e com essas meninas que são maravilhosas e muito boas. Antes do jogo, mãe e filha deram palpites para a final. Eu acho que vai dar uns 3-0 Stein. Eu acho que vai dar um 4-1. A Simone foi um pouquinho melhor, mas as 2, mãe e filha, ganharam mais 10 minutos de emoção na decisão da Liga Feminina de Futsal. E foi um jogo tenso para a pequena torcedora. As reações de Débora comprovam isso. Mas ela também vibrou muitas vezes. Foram 8 gritos de gols e festa de campeãs da Liga Nacional. Aliás, olha só de quem a Débora Priscila é fã. Por mim, eu me represento com as goleiras, mas eu acho que é a Camila. A Camila fez 2 dos 8 gols do Stein na decisão e foi eleita a melhor jogadora das finais. O coração da pequena torcedora agora bate mais forte pela jogadora e pelo time cascavelense, que não se cansa em levantar troféus. A pequena segue na torcida, afinal de contas, tanto o Stein quanto o Cascavel Futsal ainda lutam pelos títulos do Campeonato Paranaense de Futsal. E claro, como boa brasileira, também torce para o Hexa do Brasil este ano. Que legal conhecer um pouco mais dessas torcedoras, né? Ainda mais a Débora, pequenininha já, torcendo muito para as meninas do Stein. Então tá aí um pouco da história dela e desse amor, desse encanto todo que ela tem pelo futsal. Muito obrigada também à mamãe por nos acompanhar e, é claro, permitir que a gente contasse essa história para toda Cascavel, toda a região aqui do Paraná, né? Então, como combinado, vamos ao vivo conversar com o repórter Luciano Neves, que está ali com o técnico e professor Rafael, ele que acompanhou toda a gurizada, que participou inclusive do Paranaense no último fim de semana. Trouxeram um título inédito, inclusive, né, Luciano, do voleibol? Boa tarde.
Exatamente, Thaisa. Muito boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando no Tarobá Esporte. Vamos repercutir o voleibol de base, porque lá em Guarapuava, o compromisso aqui do técnico Rafael Murillo foi comandar a garotadinha, os garotos aí do time sub-13 da ABB de Cascavel, que voltaram para casa com o título estadual. Mas antes de falar da conquista, Rafael, é bom destacar o seguinte, o peso dessa competição, porque se tratou do primeiro evento da categoria sub-13 no estado do Paraná e agora com o título de Cascavel. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano, obrigado. Isso mesmo, né? Se tratando de Campeonato Paranaense, a federação é a primeira edição que faz a categoria sub-13, né? E a gente apanhou um pouquinho lá, levou um susto na fase classificatória, mas na final a gente conseguiu reverter o resultado e sair campeão com a garotada lá. Agora sim, falando então da decisão, um jogo bastante duro contra a Associação de Vôlei do Paraná de Curitiba, que é um dos grandes, digamos assim, em termos de voleibol no estado do Paraná, e Cascavel conseguiu levar melhor. Sim, a AVP, né, tradicionalíssima aqui no estado, principalmente nas categorias menores, né, sempre nas finais, sempre nas cabeças, e a gente já tinha perdido para eles, né, na fase classificatória. E na final a gente começou atrás do placar e conseguiu virar o resultado assim, num jogo bem emocionante. Rafa, só aproveitando, foram duas equipes de Cascavel. Teve o time masculino campeão, mas teve também as meninas fazendo parte dessa primeira edição do estadual. Isso. Lá na divisão, na verdade, a gente acabou tendo que cada um para um lado, eu fiquei mais com as meninas, né? E daí na final ficou a Franciele e o Alessandro lá com a equipe masculina durante a competição. E as meninas, né, tinham mais equipes, né, jogaram mais jogos, também foi bem cansativo, mas saímos com um resultado, né, não tão favorável, mas aos nossos olhos também pela primeira participação, a grande maioria delas, primeira competição, né, saímos com 2 vitórias sobre Londrina e Astorga, e daí saímos com derrota para Chopinzinho e para Marechal Rondon, que também nas categorias de base sempre, né, uma potência no esporte, as duas, Chopinzinho e Marechal, né. Bom, voleibol de base de Cascavel ainda não terminou, a temporada não terminou, já no fim de semana tem compromisso, mas é para os garotos um pouco maiores, por assim dizer? Isso, né? O feminino, o calendário já encerrou. O masculino, a gente está indo, então, esse final de semana para a última etapa da Copa Oeste, né? Brigando para a nossa classificação de primeiro lugar no geral, né? Nós ganhamos 2 etapas, ficamos em segundo em 2 etapas, uma perdemos para Foz e uma para Toledo. E agora, sub-16, a última etapa, vamos brigar para o título de campeão geral da Copa Oeste. Muito obrigado ao Rafael Murillo, que comandou então essa garotada da equipe da ABB de Cascavel, campeã paranaense da categoria sub-13. Repercutimos então o voleibol de base aqui no Tarobá Esporte. Thaisa, volto contigo aí no estúdio. Valeu, Luciano, pelas informações. Muito obrigada também ao professor Rafael, que gentilmente aceitou o nosso convite, chegou até aqui para contar, né? Repercutir esse grande feito dos meninos e também o quão longe as meninas foram e o voleibol de base se saindo tão bem. Mas ainda com o Luciano Neves aqui para falar ao vivo também sobre o handebol, porque os meninos de Cascavel venceram o Guarulhos Corinthians no fim de semana, né, Luciano? E estão classificados para a fase final da competição? Olha, Thaís, eu no sábado à noite já fui lá no Ginásio da Neva, a gente esteve por lá também para acompanhar a equipe do Stein Cascavel campeão e ficamos para ver parte desse jogo da equipe da ACH Cascavel, que fez mais um jogo pela Liga Nacional no sábado, segundo em casa. Venceu o Corinthians Guarulhos por 27-25, está classificado, digamos assim, virtualmente, não ainda matematicamente, porque esse mesmo Guarulhos, ele tem 2 jogos para cumprir lá em Santa Catarina, tem os duelos contra os times catarinenses, Concórdia e Nacional, e precisa das 2 vitórias, ou seja, Cascavel só aguarda a definição desses 2 jogos, mas deve sim avançar para a fase decisiva da Liga Nacional, que vai ser em São José em Santa Catarina, entre os dias 7 e 10 de dezembro, aí fechando o calendário. Lembrando que a equipe masculina do handebol de Cascavel já tem nesse fim de semana jogos abertos do Paraná em Apucarana, faz a semifinal contra a equipe de Maringá e depois também tem a decisão do Campeonato Paranaense justamente contra o Maringá, só que os jogos da final do estadual ainda não tem data definida. Por enquanto, o Cascavel apenas aguarda a definição dos jogos do Guarulhos para saber se vai ou não para a fase final da Liga Nacional. Pelos resultados, deve mesmo confirmar presença na etapa decisiva da competição nacional. Thaisa, volto contigo. Valeu, Luciano. Fez um panorama aí, já contou pra gente a possibilidade de fato dos meninos estarem na final e fica a torcida, né, dos cascavelenses. Uma excelente tarde, Luciano. Rafael também que falou há pouco sobre o vôlei, a gente destacou o handebol, variedade de modalidades esportivas por aqui, né?